Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje vou apresentar uma obra um pouquinho mais contemporânea, né? Fazendo uma breve pausa aí nos nossos resgates zoológicos, ok? Vamos apresentar hoje a obra chamada Darwin, A Vida de um Evolucionista Atormentado. Esse subtítulo da obra, ele é muito acertado. Charles Darwin foi uma pessoa, um cientista que viveu atormentado principalmente por duas questões. A primeira, a fragilidade de sua saúde. Após a viagem ao redor do mundo, muito provavelmente ele contraiu a doença de Chagas quando visitou os trópicos sul-americanos. Ele vivia tendo crises violentas, indisposições. Apesar de não ser 100% crível, muitos pesquisadores desconfiam que o Charles Darwin acabou mesmo adquirindo a doença de Chagas nas suas viagens, né? O que fez com que a sua vida, ao longo, né, da sua carreira na Inglaterra, sofresse um viés muito grande. E ele também vivia atormentado pela própria formulação da teoria da evolução das espécies. Charles Darwin tinha plena consciência de que o seu trabalho iria se contrapor duramente aos dogmas do clero na época, né? E o clero, como eu pude explicar para vocês na apresentação, né, dos 2 volumes de uma obra anterior dedicada a Charles Darwin, o clero dominava todo o cenário político-acadêmico da sociedade vitoriana na Inglaterra. Charles Darwin tinha plena consciência de que a sua teoria, explicitada, né, de uma forma incorreta, na data incorreta, poderia destruir a sua carreira como cientista e até a sua carreira acadêmica. Esse livro aqui, ele foi editado pelo Adrian Desmond e James Moore. Foi lançado aqui no Brasil em 2009 pela editora Geração Editorial. Ele é de 2009, é relativamente fácil de encontrar aí na internet se você tiver curiosidade ou interesse em adquirir. É um tijolão de quase 800 páginas, porém a leitura é muito tranquila. Uma linguagem muito clara, não é tão pormenorizada quanto os 2 volumes da editora Aracati, mas aqui dá para se ter uma noção muito boa da carreira do Charles Darwin. Os autores, né, começam de uma forma bem resumida, falando sobre a sua infância, um pouquinho sobre a sua vida acadêmica. Uma boa parte do volume é dedicada à viagem ao redor do mundo, porque ela serviu de matéria-prima, né, para vários trabalhos posteriores do Charles Darwin. Ele dá também uma ênfase interessante, né, sobre a vida do Charles Darwin no retorno da viagem, as obras que ele publicou. Muita gente não sabe, mas o Charles Darwin publicou vários livros, né? Um dos mais importantes foi uma monografia bem extensa e descritiva sobre as cracas, que são um tipo de crustáceo muito difícil de identificar. Ele lançou também um trabalho interessante sobre minhocas, comunicação dos animais, seleção sexual. E ele ficou décadas pesquisando, colhendo material para formular a teoria da evolução das espécies. De uma forma bem resumida, que ele também conta o evento, né, do Wallace, que mandou a carta para o Charles Darwin e chocou mesmo, né, porque o Wallace tinha chegado às mesmas conclusões que o Charles Darwin, e também conta um pouquinho do impacto, né, na sociedade vitoriana com a publicação do livro Da Origem das Espécies. E no final do livro eu achei muito interessante um capítulo, né, que fala dos anos finais de vida do cientista, quando ele já estava com a saúde muito debilitada. Ele foi fielmente assessorado pela sua esposa, por seus familiares. E o último capítulo é dedicado à cerimônia, né, do enterro do Charles Darwin na abadia de Westminster. É um livro, como eu falei, com um texto excelente, é de uma leitura muito fácil. Para quem gosta de ler biografia, é muito interessante. Ele possui poucas figuras, todas elas em preto e branco. Eu selecionei uma página aqui como exemplo, uma das páginas que eu achei mais interessantes.
para vocês terem ideia aqui, ó. Essa aqui é uma foto do Charles Darwin, uma das poucas que ele tirou, né, com um de seus filhos. Tem uma foto aqui, ó, do escritório do Charles Darwin. Mais embaixo, né, um esboço que ele fez sobre a monografia das cracas. E aqui uma visão externa aqui da sua casa em Downey. São poucas fotografias, todas elas em preto e branco. Tem fotos dos seus filhos, né, mais fotos da propriedade do Charles Darwin, fotos dele já mais idoso, né, já mais perto do final de vida. Aqui outra foto aqui, ó, dos filhos do Charles Darwin, já crescidos. Então, vale a pena, gente, conhecer a biografia de um dos cientistas mais importantes da área de biologia. A obra dele é muito bem pormenorizada, já foi descrito por vários biógrafos. Charles Darwin era muito metódico, deixou um acervo riquíssimo de evidências. Como eu falei, né, nos vídeos anteriores, ele tinha uma cadeia de contatos imensa ao redor do mundo. Ele se comunicava por cartas, todas essas cartas, né, a maioria delas foram conservadas, então deu-se para fazer um panorama muito rico da vida e do pensamento do Charles Darwin. É uma dica muito interessante de leitura, vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter despertado a curiosidade em você aí para ler a biografia dessa personalidade. Vejo vocês em uma outra oportunidade. Não deixe de dar o seu like e compartilhar o vídeo, ok? Até lá!